Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança. O Ladeira Bausch é um podcast sobre dança que desde 2020 entrevista artistas, professores, pesquisadores e trabalhadores do corpo em movimento. Buscamos abrir conversas, nos comunicar pela via da palavra sobre o movimento. Galgamos um espaço onde a voz da dança possa se horizontalizar, possa ser múltipla e diversa. Onde biografias, referências, pesquisas, linguagens, estéticas, pensamentos possam habitar o mesmo ambiente de escuta. Meu nome é Juliana Alves, sou artista da dança, pesquisadora do corpo e movimento no campo da educação. Sou encadernadora, sou mãe do Abel e da Maria Flor e ando curiosa em transitar por esses papéis, entre afetos, encontros e diálogos que contribuam para horizontalizar a dança, para que eu também consiga me apaziguar com a dança em mim. Eu sou a Paula Petreca, também conhecida como Sereia Manca. Sou uma artista que trabalha com dança, performance, formação artística, yoga e história da dança. Entre tantos interesses, tenho como um chão comum o corpo, que move, sonha, escreve, fala, escuta. Eu pratico esse corpar aqui na Ladeira. O Ladeira Bausch é um espaço aberto a convites e parcerias. Se você escuta esse podcast e tem uma proposta para conversar conosco, entre em contato pelo @Ladeira Bausch. Traga sua voz para a Ladeira. Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança. Ladeira Bausch no carro. No Uber. No Uber Paula. E aí, Ju, o que a gente vai fazer hoje? Hoje, então, estamos indo assistir um ensaio da Karina, que nos chamou, nos convocou e a gente super aceitou. É um trabalho que ela estreia essa semana, né? A gente vai entender isso conversando com ela hoje. E é uma proposta nova da gente fazer um acompanhamento, né? Do artista no campo, do artista no seu exercício diário, né? Daquilo que a gente está sempre aqui tratando no Ladeira, que é o que não está na cena, desmistificar esse trabalho em dança. Então eu tô empolgada para falar com ela. Eu também. E a gente se colocar nesse lugar de assistir o corpo em movimento, o que nos atravessa enquanto entrevistadoras, ladeiras, se a nossa pergunta, se a nossa maneira de colocar o corpo para a dança e a voz, né, para o movimento, ou o movimento para a voz, coloca a gente num outro estado, né, de presença, assistir um trabalho, se a gente também se arrisca nesse lugar, né, da presença. Acho que sempre houve esse desejo enquanto Ladeira de fazer essa aproximação entre o gesto dançado e o gesto de fala, né, o gesto palavra. E tá no corpo, em presença ao vivo, né? Acho que a gente também tá agora nessa experiência de não gravar mais EAD, gravar ao vivo. Isso vai mobilizar outras coisas que a gente vai entender hoje fazendo. Nos making off da vida. E a Karina entrou em contato com a gente porque ela é ouvinte, né, do Ladeira. A nossa ponte foi a Sayô. E ela falou, eu sou ouvinte, sou orientanda da Sayô. A Sayô a gente gravou lá em 2021. Na pandemia ainda. Então, acho que essas são as pontes e desdobramentos que o Ladeira vem desdobrando pra gente, abrindo, que faz todo sentido. A gente aprender a seguir esse fluxo, né? A cair junto com as propostas que caem pra gente. E vamos lá. E pensando em trajetória também, acho interessante que a gente começou Ladeira nesse desejo de encontro na pandemia, né? Como é que a gente se conecta quando tá todo mundo em isolamento. E agora esse desejo de encontro tá provocando o deslocamento. Então você veio para fazer a gravação, a gente tá indo ao encontro.
Eu fico pensando também na dança, né? A importância do deslocamento numa prática de dança, numa aula de dança. E a gente já está aqui no deslocamento, ladeirando. Indo. Bora então? Então bora. Fechou? Então vamos lá. Eu acho que a gente sempre começa, né? Você se apresentando. Quem é você na ladeira? Conta pra gente, Karina. Quem sou eu na ladeira? Eu não sei nem que ponto da ladeira eu tô, mas tudo bem. Espero que eu esteja subindo a ladeira, né? Bom, eu sou a Karina. Eu nasci em Campos do Jordão. Fiz 40 anos esse ano. Eu danço. Tem fotos minhas que dizem que eu danço desde os 2 anos de idade, antes de eu ter memória de estar dançando. E acho que esse foi sempre o jeito com que eu vivi. Não me lembro de mim sem estar dançando. Até que, com 18, eu tive que sair da cidade. Naquele momento em Campos era muito difícil continuar profissionalmente. Hoje existem grupos que conseguem, né, dar esse fomento profissionalizante na cidade, mas na época não. Então eu fui fazer faculdade de dança e passei logo de cara na Unicamp. Foi aonde eu acho que realmente eu comecei a entender o quão profunda era a dança na minha vida, como pesquisadora também, né? Como uma pessoa que está entendendo que também está a fim de criar um modo de trabalhar, de se colocar na produção. E aí foram anos na Unicamp, da onde muitas parcerias maravilhosas saíram. Tive sorte de ter professores incríveis, professoras, muitos mestres, colegas incríveis também, com quem eu ainda trabalho. E aí de lá, já engatando no mundo profissional, muitos anos trabalhando com várias companhias, coreógrafos, diretores diferentes, teatro e dança. Sempre muito focada nesse encontro da dança com o teatro, de todas as maneiras possíveis, o teatro físico. E aí, na sequência, uma passagem pelo Rio de Janeiro, 6 anos. E aí, junto com isso, trabalhando também as questões de consciência corporal, principalmente através do Pilates. E aí, volto para São Paulo, onde eu começo mestrado e doutorado depois de todo esse tempo longe da faculdade, né? Tendo uma bagagem mais profissional de botar o corpo para render o que ele aguentasse, assim. E aí eu começo o mestrado na USP, onde eu acho que eu vou parar para analisar o que eu estou fazendo, né? Onde eu estou na ladeira agora, né? E do mestrado, começando a dirigir já desde 2017, uma terceira direção no mestrado, e agora entrando nesse processo que o doutorado já na sequência vem me pedindo, que é um trabalho solo, para que depois ele seja passado para um grupo, né, dentro desse tipo de movimento que eu estou explorando. E uma das questões que eu trago, que até é uma questão para ser debatida aqui com vocês, é a hipótese de que exista a necessidade da gente ter um foco no que seria direção em dança, né? Porque se confunde muito com coreógrafa, a direção. E a gente fica sempre à mercê de uma direção que é mais teatral. Existe um estudo aprofundado de direção que vem do teatro. E eu procurei bastante, não encontrei. Eu sei que existem diretores e diretoras de dança, mas a formação disso, né, o estudo específico para isso, é uma coisa que não, na nossa profissão, ou a gente faz intuitivamente, ou a gente se empresta ali dos saberes teatrais, né? Então eu tô nessa fixação agora. Vamos entender o que é direção em dança? É necessário? Às vezes nem é necessário, o coreógrafo dá conta. Ou não, isso também subjuga o nosso trabalho como bailarina, né? E às vezes muito confundido de direção de corpo ou dramaturgia teatral para a dança, né? E aí fica sem lugar, assim, né? Dessa especificidade. Super interessante. Então eu tô um pouco querendo que esse solo depois
passe para o corpo de outras pessoas, para eu atuar como diretora, entendendo mais ou menos um caminho, né? Para começar a questionar uma coisa que eu acho que ela é bem maior do que eu vou dar conta num doutorado. Eu fico também te ouvindo assim falar todo esse trajeto para chegar na pesquisa acadêmica, né? E o quanto no campo que a gente trabalha, essa pesquisa acadêmica, ela tá movendo a produção cênica. E aí as perguntas que você faz, acho que são tão importantes para a gente fortalecer o campo do conhecimento da dança, porque aí eu penso na área enquanto Brasil, enquanto campo profissional, é uma sensação de que ainda muitas vezes ou a gente empresta de outras áreas, ou a gente faz experimentos, mas de uma forma muito amadora, sabe? E como é que a gente pode ir criando categoria, criando função, criando compreensão mesmo desse campo de conhecimento? Super importante você estar investigando isso. E até rentabilizando isso de uma maneira correta, porque existe uma hierarquia profissional, né? A gente não pensa em encenador quando a gente pensa em dança, mas acaba que a coreógrafa faz tudo. Pensa tudo, cenário, luz. A gente que trabalha independente, que é o meu caso há anos, sobrecarrega. Fazemos tudo, né? Então, eu brinco que é a hifenização do trabalho do bailarino, que tem que ser professor, dramaturgo, e não tem a base de estudo para que isso... A gente sabe um pouquinho de tudo e sabe muito de nada, assim, né? Então, eu acho que tem várias camadas desse pensamento, assim, que hoje eu falo, poxa, mas tá faltando alguma coisa aqui, né? E você consegue identificar que essa coisa que falta, ela tem a ver com o campo da dança, com a história que ela vem construindo, né? Com a formação que a gente tem hoje, com o Brasil? Você consegue identificar qual que é a problemática disso, assim? Onde que ela esbarra? Onde que ela está tropeçando? O pouco que eu consegui averiguar foi que lá na época da ditadura, essa história do ator, que isso começa lá na Unicamp mesmo, assim, como você falou, vem ali de um estudo acadêmico e vai para o social, né? Começou a se entender que os artistas deveriam ser entendedores da construção cênica de maneira geral. Então, se você se forma como artista cênico, aí eu vou arredondar para a dança, as artes circenses, né? A performance, você tem que ser ator / saber de luz / ser responsável por todas as etapas de produção, que é o que eu estou brincando no meu doutorado, que é a hifenização do trabalho. E que a gente acha isso muito maravilhoso, porque você segura o trabalho e você consegue... tem uma coisa muito linda nisso, né? Mas eu acho que hoje, 2025, também tem um ônus, que é a sobrecarga, né? A gente não consegue trabalhar nos moldes que se trabalhava anos atrás, e que você tem que saber de todas as etapas. Eu acho que foi uma construção política histórica de um momento e que a gente abraçou e está seguindo com a gente até hoje. E não que ela seja ruim, mas talvez para nós artistas, eu não tenho certeza se é a melhor escolha, né? Uma coisa é você entender, mas dar conta de ser, não, eu também sei a minha luz, eu faço, precariza mesmo o trabalho, né? Nossa, é uma reflexão muito potente, porque acho que mobiliza todos esses campos que você falou, da trajetória do campo, das formações e de como a gente está atuando. E aí eu vou de encontro ao teu solo. Quando você cria esse solo, de que lugar então você parte? Você já parte desse lugar, desse artista hifenizado, ou você está conseguindo criar alguns campos de uma propriedade maior de alguma coisa? Eu vou soltar, assim, o âmago que me fez entrar na GH, né, na Clarice, que foi olhar para tudo isso, escrevendo um projeto de doutorado e falar, eu fracassei. Muito bom, ladeira abaixo. Agora eu tô descendo a ladeira. Fracassei total. Eu sou um fracasso. Com 40 anos, eu sou uma bailarina que fracassou porque já tem um joelho operado, já tem um monte de hernia de disco. Estamos em casa.
Fracassei porque não consigo emplacar os trabalhos, porque a produção deles é muito difícil, porque... Enfim, e eu não tô sozinha, né? Eu sei que eu já me identifiquei. Vamos fazer um grupo de apoio. Então, primeira coisa que me veio foi a barata, né? A gente tem trazer esse solo. A GH veio como uma luva, assim, como se a Clarice tivesse escrito todo esse tempo para quando eu fizesse 40 anos eu ler. Porque eu acho que essa sensação antropocentrada que a gente tem do sucesso, do fazer, do eu vou dar conta do todo, eu me precarizo, mas eu continuo, né? Essa coisa até romântica. A dança tem muito isso. A gente se machuca, se esfola, mas olha só, tá lá ainda, né? Fazendo. E faz o terceiro, e não vai pro... mas faz de novo. Quase religioso, às vezes. Eu me pego numa obsessão religiosa com a dança. Que eu acho que quando eu me dou conta, assim, do fracassei como mulher, como pessoa, como artista, e trago de novo essa leitura do livro para a construção do solo, eu acho que tudo vem junto, sabe? O fracasso na profissão, o que é sucesso, o porquê que eu acho que a minha arte é mais importante do que uma barata, por que a gente está nesse colapso de mundo, de sociedade que a gente está, de meio ambiente que a gente está. Então, eu não sei, né? Óbvio que se eu lesse esse texto de novo ano que vem, talvez eu saia muito otimista com as coisas. Mas nesse momento, trazendo de novo a Paixão Segundo GH da Clarice, eu abracei todo esse desconforto profissional mesmo. Eu acho que, para mim, a crise da personagem, das duas personagens que eu trago, né, que é a GH, a mulher, que eu identifico como uma mulher até um pouco mais velha que eu, e a barata, são duas crises potência para você pensar num mundo cosmopolítico, que não vai... Então ele sai de um lugar muito sincero, assim, mais despretensioso de tudo que eu já fiz de dança. Eva, então o Ladeira tem essa palavra também, assim, de quanto que a gente começou despretensiosas também, no campo de falar sobre esses fracassos, esses desabamentos, esse corpo que cai, e o quanto até a poética do cair nos levanta, nos empurra, né? E a gente tem se surpreendido com isso, né? Com esse despretensioso que gera consistência, gera vínculos e traços que a gente não esperava e que a gente estava até falando antes, né? O quanto que a gente se permite atravessar alguns convites que a gente não esperava, a gente não se conhece, vocês morando na mesma cidade também não se conheciam. E o quanto isso tem a ver com dança, tem a ver com corpo, tem a ver com esse lugar que nos identifica, né? Mas eu escuto vocês, até o podcast de vocês tem um pedaço que tá no meu doutorado. Ai, meu Tá? É muito importante para a dança esse tipo de... né, a gente conhecer as figuras que atravessam a história até chegar em mim. Várias pessoas muito interessantes, então... Ele tá mesmo lá citado. E nessas crises, que eu acho que quando você traz isso do fracasso, da crise, do que é o sucesso no nosso campo, eu acho que quando a gente conversa, né, a respeito, que eu acho que isso atravessa muita gente, gerações, a coisa já se move. Não que a gente queira resolver crise nenhuma, mas a gente já se move para encontrar, então, estratégias ou campos de ação que estão urgentes. Né? E é importante dizer que eu não fiz esse trabalho sozinha, né? Tem alguém me dirigindo. A coreografia é minha, a experimentação de corpo, e a Clara Gouveia, com quem eu trabalho já há mais de 15 anos. Nessa pesquisa de corpo específica, me dirige, e a Sayonara Pereira é orientadora não só do doutorado, mas uma pessoa que participa ativamente da parte prática. Até porque, para ela, a pesquisa acadêmica, para artística, deve estar atrelada à prática, né?
porque a gente tem que falar do que a gente faz. Nós somos as melhores pessoas para falar e refletir sobre os nossos fazeres, ao invés de ficar também diminuindo a dança como categoria científica e vai uma filosofia, vem aqui falar da gente. Né? Isso está sendo muito legal também, tá? É muito prazeroso trabalhar na criação como pesquisa dentro dessa ótica em que eu sei o que eu estou fazendo e eu vou refletir sobre isso para gerar mais reflexão. Né? Não estou aqui, preciso de um monte de apoio para falar do que eu estou fazendo. Então, essas duas figuras estão super próximas ao trabalho. E a Clara adoraria estar aqui, não pôde estar hoje, mas é uma pessoa que acompanha e dirige esse fracasso no melhor sentido, porque senão eu ficava dentro de uma sala chorando em posição fetal. E também está em direção à pesquisa acadêmica, né? Também. Acho que é interessante isso, de uma geração. A gente tá sim. tá aprofundando lugares. Karina, sabe que eu vim com uma pergunta que agora te ouvindo já se deslocou bastante, vou tentar reformular ela aqui, né? Eu me interesso muito pelos processos de preparação, criação do corpo, né? O que você tem que organizar para chegar naquele estado da cena? Te ouvindo, me parece que a sua vida te prepara para chegar nesse solo, mas você tem alguma pista assim do que é que você mobiliza e convoca para acessar? Nossa, eu gosto de pensar que quando eu entro no ensaio é um ritual, assim, é um ritual mesmo, sabe? E quando trabalho com grupo ele ainda fica mais intenso, porque eu acho que tem que se instaurar um ritual, né, para você entrar nesse mundo. Então, eu sempre começo o trabalho com respiração, com yoga, já para começar a me botar num estado dilatado da presença, da percepção. Depois eu passo por uma bateria de exercícios que estão mais conectados ao teatro no, ao butô, né, que eu e a Clara a gente pôde trabalhar há alguns anos com a diretora Alice K, que trouxe para a gente essa referência oriental. E é muito importante falar de uma bailarina que é pra gente assim, ela já faleceu, né, chamava Cianzo Furukawa, que era japonesa e morou na Alemanha, né, nos anos 80 e veio algumas vezes para o Brasil. E essa referência desse trabalho do segundo GH bebe muito na possibilidade de encontro com o trabalho dessa artista. Então tem algumas princípios de movimento que a gente lá atrás estudou e que depois a gente foi reorganizando, reorientando no corpo, porque ela não está aqui para me dizer o que fazer, né? Então é uma transmissibilidade que fica com lacunas que a gente teve que preencher, mas que é um trabalho maravilhoso, sim. E além disso, alguns trabalhos de BMC, trabalhos de toque, a Clara faz bastante mobilização. O trabalho, ele assim, até aquecer vai mais de 1 hora, até começar o ensaio. Porque é bem específico esse trabalho, esse tipo de trabalho. Eu não consigo entrar e fazer. Eu acredito nisso, né? Que o movimento, a partir de um certo programa de aquecimento, ele te leva para um estado, eu não vou dizer um estado alterado de consciência, para não parecer muito hippie, assim, no sentido... Mas eu acredito que ele me leva, assim, para um estado alterado da minha consciência da prática do dia, né? Que é esse tempo de relógio. E o tempo dessa cena, o tempo da GH, o tempo que ela ficou ali olhando para a barata, não é o tempo do relógio, né? O tempo da barata se mexer não é o tempo do relógio. Aí já se conecta mais com o butô. É o tempo da organicidade daquele encontro que eu preciso encontrar em mim. Senão não acontece nada, senão ele vira um espetáculo... Porque ele não tem grandes, entendeu? Não tem pirueta, pas de bourrée, salta. Se eu não estiver no estado, ele não é nada. Eu acho que ele não é nada, o espetáculo. Pode ser que eu um dia não consiga entrar e ele seja horrível. E vai ter um dia que, né, aquela coisa. Mas ele depende muito do todo subtexto de corpo, não é um subtexto
textual. É interessante você falar isso. Eu pesquiso muito a dança com o yoga, né? E pra mim, eu tô interessada, até falei hoje com a Ju, num estado que pra mim é entre mundos. Entre o mundo onírico, o mundo da fábula, o mundo da ficção, e que saia um pouco desse mundo cotidiano, mas não sai totalmente, né? Esse lugar entre mundos me interessa. E esse lugar do bailarino, quando você fala do ritual, me toca demais, de lembrar que a gente está mobilizando forças, né? Eu acho. Eu acho que esse ambiente, né? Eu tô olhando aqui essa casa, mas com a memória de ter feito toda a experimentação aqui, a sensação que eu tenho é que ela tá povoada de fantasmas que dançam comigo, assim, né? Desde essas figuras que não estão aqui, né? Essa bailarina japonesa que eu sempre agradeço antes de entrar em cena por tanta inspiração, até essas figuras, até a Clarice, por segurar a minha mão, como ela mesma fala no texto, me dando esse olhar dela, esse mundo. Tem tem um pedido de licença para entrar nesse espaço, porque eu acho que ele é meio mágico mesmo, né? Uma mesa deixa de ser uma mesa, uma cadeira não é mais, os óculos que eu uso viram um olho de inseto. A gente tem essa possibilidade, Parceiros, né? Contracenando. Parceiros contracenando. É isso Falando mesmo. não desse ambiente, né, que o corpo constrói, você quer contar um pouco então de como que você encontrou esse espaço em que você criou? Sim. Quais foram, Essa casa né? que a gente está hoje. Essa casa que a gente está hoje. Que é a matéria, né? Que você traz tanto para a concretude, a atuação e o teu trabalho, a tua criação, mas que tem essa materialidade que você encontrou pelos vínculos. Né? Acho que a criação, ela é feita desses eventos não programados, né? Porque eu simplesmente fiquei sem onde ensaiar. A gente começou a ensaiar em janeiro, então a USP ainda estava vazia. Aí quando começaram as aulas, não tinha sala de ensaio, várias questões. Isso porque é um privilégio enorme estar na USP tendo possibilidade de ensaiar. Mas houve um momento em que nem isso a gente teve. E sem essa programação antecipada de edital, e sem dinheiro, né, para alugar uma sala, que é o principal. Se tivesse dinheiro, a gente não tinha contado essa história toda até aqui. Mas também não íamos estar aqui. Eu fui perguntar para uma amiga que é apoiadora da dança na cidade de São Paulo e é ex-bailarina, foi minha aluna de dança, é minha aluna ainda de Pilates, se ela conhecia algum espaço para eu poder ensaiar, se alguém tinha uma sala, alguma coisa, como era um solo, podia ser pequeno. E aí ela me voltou parando para pensar, né? O nome dela é Renata Golombek. Ela falou, por que você não ensaia na casa dos meus pais, que era dos meus pais? E aí eu topei, mas eu não imaginei que fosse chegar aqui e quando eu pisasse aqui eu encontrar a casa da GH. Porque foi exatamente isso que aconteceu. Eu fui entrando nesse espaço e falei, gente, mas eu acho que a personagem morava num lugar assim, né? Apesar dela morar na zona sul do Rio de Janeiro, a gente ter esse horizonte aqui em São Paulo é muito raro, isso abre a minha visão, muda tudo, né? E aos poucos, ensaiando aqui, os objetos da casa viraram meu cenário, mesmo, né? A ponto das pessoas perguntarem, por exemplo, tem um quadro vermelho que está atrás aqui da câmera, no meio da cena, e as pessoas queriam saber qual era a inspiração para aquilo, né? Porque é a paixão vermelho e a minha roupa que é vermelha. E, enfim, como explicar o acaso, né? Ele estava lá desde sempre, a gente não botou o quadro, mas agora o quadro vai comigo, não esse, né? O cenógrafo Tato Teixeira está fazendo um quadro, porque a gente precisa desse quadro. É lindo esse quadro mesmo. Né? Que estava aí e compõe completamente com a cena. O bege das paredes está em cena. O telefone que está ali, eu tive que pegar um telefone, porque existe essa marca de que a GH tira o telefone do gancho
para passar um dia sem ninguém incomodá-la, e aí é que acontece a história. E ele estava aí. Então, foi isso, a casa estava esperando. pronta. Muito lindo esse descolamento do que é simbólico, real, e faz a criação, né, acontecer. É muito bonito esse descolamento que a criação permite acontecer quando ela cria uma espessura, né, um espessamento de uma experiência real, prática, logística, para a criação, que vai para a cena, que constrói um significado, ressignifica para você na cena, cria poética cena. Às vezes a gente tem que estar aberto, né? Tudo que eu falei, eu vou dizer agora, né? Essa precarização às vezes nos traz alguns presentes. Que um deles foi essa casa, esse apoio da Renata, que vem também pelo Agora ECA. E enfim, eu pude fazer uma apresentação aqui e foi maravilhosa, assim, a ponto das pessoas que estavam assistindo falando assim, mas e agora? O que você vai fazer sem a casa? Você não pode sair daqui, a gente vai ter que fazer a temporada aqui. Sim. Mas é um pouco inviável pelo número de pessoas, né? A gente consegue 20, 30 pessoas assistindo bem. E já é um número maravilhoso, mas às vezes a peça, sei lá, ela vai ter que ir para onde a gente vende. Sim. Essa que é a verdade. Bem, né? E tudo bem, porque eu acho que é sobre isso. Ela vai ser, a casa vai com você. A casa forma, vai. Né? Na semana passada, em que eu fiz num palco de 12 metros por 6, imagina, é maior do que isso tudo que a gente está aqui, né? E a casa é grande. Onde o proscênio tinha 6 metros, então eu começava lá atrás, para um teatro de 500 lugares. Imagina, sair daqui para... Quando eu entrei para... Eu acho que eu consegui me sentir à vontade porque eu tinha a imagem das pessoas próximas aqui na casa, das paredes, do quentinho de estar assim acolhido. Os fantasmas já se multiplicaram naquele palco. Então até o público que estava aqui, eu lembrava deles me olhando e conseguia. Que forte. Tem que ser, né? Porque senão você tá tão longe do público que você... Eu não consigo dançar fingindo que o público não tá me vendo. Você sente de volta, né? As pessoas começam a tossir, se mexer na cabeça e falar, ih, tá chato, o que eu faço? E aí foi muito importante, assim, foi muito importante. Além né, falei um pouco do cenário, da direção, também a trilha sonora, que foi composta ao longo desse tempo por uma musicista que chama Angélica Duarte, que também é fundamental, assim. Ela é uma pessoa que é a primeira vez que ela faz trilha para dança, então ela deu uma característica para o meu trabalho que foi muito diferente, exatamente por ela ser muito talentosa e não estar já dentro das artes cênicas, sabe? A trilha vem de um outro lugar, assim. Tem uma inauguração. Tem uma inauguração total. Você falou muito, só para... meio que nota de rodapé, assim. Eu fiz uma disciplina uma vez que era sobre estado de consciência alterado, artistas visuais, mas que eles classificam a arte, né, quando vão para um retiro e buscam esse estado alterado de consciência, eles chamam de arte visionária. Que legal. Então, quem sabe, né, a dança, eu não vejo ninguém ainda dizer que é uma arte visionária. Quem sabe? Esse termo é lindo, né? Não conhecia. Vai que em algum momento a gente, né? Vamos fazer esse trabalho. Pronto, já tenho. Outra coisa só para quem não tenha conhecimento, né? A inspiração é a Clarice Lispector e o nome do espetáculo Segundos de H. Segundos de H, inspirado no livro A Paixão Segundos de H, de Clarice, que é um texto de 1964, né, um ano simbólico para a nossa história, em que ela já trazia questões do feminino, como aborto, né, questões do feminino sobre a maturidade da mulher. A GH é uma mulher muito contida, até certo ponto, no excesso do humano, no excesso da limpeza, no excesso
da contenção de si própria, né? E que num determinado dia ela vai dar de encontro com uma barata presa no armário, e aquele encontro modifica completamente a visão dela sobre si mesma, sobre a humanidade, sobre a história. E assim, eu dizendo nada, mas a Clarice dizendo isso é algo assim transformador, perturbador, né? Quem leu já esse livro, e tem acontecido muito de eu perceber que o público que vem também é porque vem pela Clarice, não vem por mim, não. Vamos ver se ela está à altura. Em Campina Grande, né, que ninguém me conhecia, as pessoas chegaram, mandar depois printavam Os trechos de livro, se conectaram com o livro, né? E era uma preocupação porque eu ouvi algumas vezes nesses ensaios abertos, companheiros que vêm assistir, né? Principalmente porque eu estou dentro do teatro. Eu não estou num curso de dança, né? Que a dança pode ser muito hermética e como é que o público recebe. E é isso, como eu não estou fazendo uma dança que a gente caracteriza com passos que a gente mais ou menos reconhece, né? Que vem mais do balé clássico, um vocabulário, tinha esse risco dela ficar muito hermética e o que a gente faz, né? Coloca frases soltas, uma voz em off, e a gente bancou, né? Que não. O corpo vai dar conta, e as pessoas talvez não vejam a GH, porque elas não leram o livro, não vejam muito menos barata, mas vamos ver o que as pessoas sentem. Também o choque que a Clarice Lispector teve e a narrativa que ela constrói a partir de olhar uma barata, né? Normalmente é só um impulso, né? Um choque. Sim. Não se tem empatia de... mas eu nunca mais consegui matar uma barata depois desse texto. Eu tô muito do time barata hoje em dia, triste. A outra coisa, nota de rodapé, um tema que você falou que você encontrou no doutorado, Ifenização, eu não sei se ele existe, deve existir, né? Mas brinco que é uma ifenização da nossa profissão artística, né? Eu gosto tanto desse momento que é tão íntimo, né? Da gente estar na sala de ensaio com o artista, vendo essa gênese do trabalho. Até falei hoje com a Ju, eu lembrei daquela autora Cecília Salles, que fala de crítica genética. E que lugar é esse do ensaio, né? Pra gente pensar nos processos de criação em dança. Que riqueza poder ver um ensaio antes de ver o espetáculo. Ensaio, acho que é a coisa que a gente mais faz, né? Assim... Mais do que apresentar, certamente a gente ensaia. Até no meu mestrado, já parafraseando aí a Sayô, ela fala, eu escrevo em forma de ensaio, porque é o que eu fiz a minha vida inteira, né? Eu ensaio. Então, e eu amo ensaio. Eu sou a louca do ensaio, eu amo ensaiar. Eu amo, quase mais do que estar em cena, assim. Como você disse, a gente passa muito mais tempo em ensaio, a nossa atuação profissional é muito mais em ensaio do que em performance. E o que é visto já é o corpo alterado, né? Então, a gente, só contextualizando então o que a gente está propondo em conversar antes, assistir e conversar depois. O quanto muda. E quem vê a cena só vê esse estado já, né? O estado já
que é o estado buscado para aquela apresentação, para aquela estética, para aquela linguagem, para aquela obra, e não vê o quanto de trabalho, e que não vão ver também, porque a gente vai fazer cortes, né? Não vê o quanto trabalho exige de minuciosidade, de conhecimento, de técnica, para chegar, de estudo, para chegar nessa depuração, né? Depuração O que a gente vê é uma depuração. E de movimento, né? Então essa é a... que eu acho que a gente vai poder ver também num podcast, talvez num videocast, essas alterações, esse lugar de camadas que a gente chega no corpo, até talvez a gente se reconheça diferente, né? Por mais que a gente não tenha se movido, mas a gente se reconhece o quanto a potência tem. Apreciar, né? Presenciar um corpo chegando e trabalhando num estado. Né? Certamente, estou em outro lugar agora. Não daria respostas talvez que eu tenha dado antes, né? A gente te perguntou no início, né? Quem era você na ladeira? E agora quem é você? Agora a ladeira faz todo sentido, né? Porque eu tô dentro dela, eu já sou ela agora, é diferente. Antes eu tava, agora subiu, agora desceu, agora não sei, mas nesse momento eu já sou a ladeira, a gente já tá junto, não tem opção, não tem escolha, né? Amalgamou, assim, que é a dança, né? É isso, a luz fica diferente, o olhar fica diferente, a batida do meu coração tá diferente, né? A voz tá diferente. Mesmo eu não usando voz nesse trabalho, a gente sabe que a voz é corpo total, né? Então, tá tudo diferente. Tá tudo quentinho, assim. Entrou em movimento mesmo, né? É diferente mesmo. Ensaio é aquela história, né, do ritual que a gente estava falando. Gostar de estar em contato com isso porque é um solo que me machuca bastante, assim, né? Me machuca fisicamente. Eu tenho uma fisioterapeuta na ficha técnica, porque ele me machuca bastante. E machuca também porque são lugares difíceis de estar mexendo ali, cutucando, né? Da fragilidade mesmo. E que repete, persiste, né? E aí cada dia tá num lugar, então tem dias que você entra num tipo de trabalho desse e eu choro antes de começar. Tem dias que eu já entro e aquilo me mobiliza, né? É o tipo de material que cada dia que eu entro nele eu encontro uma pessoa diferente, assim, uma camada diferente minha, da personagem, e por isso que precisa de repetir muito pra mim, porque senão eu fico à mercê do meu sentimento no dia. E não pode, né? Assim, não pra esse trabalho. Eu quero estar mais fiel ao texto, ao livro. Em outros trabalhos seria totalmente possível, mas aí aumenta até meu risco em cena. E falando em repetir, agora você vai estar em cartaz. Quer falar pra gente um pouquinho dessa temporada? Uma curtíssima temporada no Teatro do Centro da Terra, com curadoria do Diogo Granato. A gente vai estar dia 28 e 29 de agosto, às 8 da noite. Os ingressos são no Simpla. Esse espetáculo, ele não é um espetáculo infantil, mas ele não tem uma classificação, ele é uma classificação livre, né? Eu indicaria a partir de 10 anos, mas ele é livre. E a duração é de 40 minutos. Então... muito bem, Karina, muito obrigada. Eu que agradeço, gente. Tão generosa. Muito obrigada. Foi um prazer conhecer vocês pessoalmente. Um encanto mesmo você ter sido muito generosa em nos convocar. Nossa, eu que agradeço. Imagina, eu nem imaginei que a gente fosse viver isso tudo. Estou muito feliz. Espero que fique feliz com o resultado. Eu já tô. Já tô. É tão bom falar de dança, né? Assim. E a gente criando possibilidade, né? Que você falou que fez bastante ensaio aberto e agora é um outro tipo de ensaio. Até eu fiquei com vontade. Acho que foi quase uma lecture performance videográfica, né? A gente passou. Já temos um artigo Já agora. temos um artigo.
as lecture performances para podcast. Não, é videocast agora, né? Videocast, porque agora a gente tá... Vocês estão incríveis. Que legal, tô muito feliz de fazer parte. Você inaugurou um campo novo. Olha, estamos estreando tudo, né? Estreando trilha, estreando cenário, estreando o solo, estreando vocês agora nessa fase. Muito bom. Sucesso, muito gente. bom. Obrigada. Obrigada mesmo. Gente, vamos ver a Karina, quem tá aqui em São Paulo. Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança.